Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Você já ouviu falar em gerascofobia? Essa palavra significa meio síndrome de Peter Pan, um medo exagerado que as pessoas têm de crescer ou de envelhecer, né? Ela distorce as nossas autopercepções em tudo que é ruga, linha de expressão, fio grisalho. Pode se transformar numa obsessão louca que interfere nos seus relacionamentos familiares, de trabalho, nas amizades, mas principalmente no seu relacionamento com você. E aí, será que vale tudo para ficar jovem? Esse é o tema do Tchau Bela de hoje. Eu sou Isa Deson e estou aqui com a minha parceirinha Vânia Goy. E a gente sabe que envelhecimento é o grande filão da indústria cosmética, especialmente quando a gente fala de skincare. Há 6 anos, mais ou menos, a gente vem falando de ageísmo ou etarismo ou preconceito contra idade publicamente também nas nossas pesquisas e tentando tirar termos como anti-idade dos rótulos dos produtos. Mas acho que a questão é mais do que semântica, né? Completamente. Eu acho que a gente tem um problema profundo de representatividade. A gente fez uma pesquisa justamente que o objetivo era tirar a noção de idade dentro do produto e falar de uma forma mais abrangente, né? O projeto chamava De-Aging. E a nossa turma de pesquisa voltava com imagens de mulheres de 50 ou mulheres de 75, porque ninguém sabe que cara tem essas mulheres de 55 a 60. Sim. Então a gente começou a entender que era uma questão não só de portfólio, de semântica, mas também de entender o que é uma mulher com uma certa idade. E apesar da gente colocar em xeque termos como este, a verdade é que as pessoas são obcecadas com a entidade, elas são obcecadas com parecerem mais jovens. A gente cansa de falar que isso é impossível, mas dá para dar uma olhada nos números que mostram que a desaceleração não é tão rápida quanto a gente gostaria. No início de 2022, a Christine Holcomb, que é uma das investidoras da Coach Capital, que é um fundo que investe em marcas de beleza, diz que cosméticos com termo anti-aging voltaram a ser procurados por mulheres entre 15 e 55 anos, ou seja, meio todo mundo, né? Porque é muito abrangente. Mas é isso, né? Medo, terror e pânico desse termo não cair em desuso, né? Não, apavorante tudo isso, porque no ano passado a Kim Kardashian falou pro New York Times, não é assim num papo com uma amiga, não, pro jornal, que ela seria capaz de comer cocô se fosse comprovado que isso garantiria a sua juventude. E a pior parte é que ela não é a única pessoa que faria isso. Então, assim, como é que nós aqui do Tchau Bela, a gente está aqui nos questionando até agora, até que ponto esse vale tudo para ficar jovem pode chegar, até que ponto a gente vai com essa loucura de querer parecer sempre mais jovem e, na verdade, você só parece uma pessoa mais velha que fez várias coisas no seu rosto e você não consegue entender exatamente qual é a mensagem por trás. Acho que se a gente olhar para a geração Z, que é obcecada com imagem, talvez isso vá longe, né? Segundo um número que a gente pesquisou da Mordor Intelligence do ano passado, 68% dos Gen Z posta fotos, 50% usa imagens para se comunicar. Então, aqui a gente não quer dizer que eles sejam obcecados com juventude, mas a imagem e se olhar o tempo inteiro, reparar nos detalhes das suas feições e insatisfações, pode ter impacto enorme nisso. A gente tem um episódio muito bom, chama Cara da Moda, que fala justamente sobre essa certa obsessão de todo mundo ficar com uma cara do Instagram. Vale ouvir, né? Porque eu acho que assim, é isso, a gente nunca se fotografou tanto, a gente nunca se viu tanto, e isso tem, de um lado, vários efeitos divertidos ou positivos, mas, por outro lado, é extremamente preocupante. Em março de 2022, o Economist apontou que, em 2020, plena pandemia, lockdown, né, na maior parte dos países do mundo, foram mais de 14 milhões de procedimentos não cirúrgicos. Então, apesar de tudo fechado, a prioridade ainda era essa. Sim. E aí tem todo o Zoom Effect que todo mundo fala. A empresa de análise Research and Markets afirmou que os tratamentos estéticos não invasivos representam 60 bilhões de dólares no ano de 2022 e que podem triplicar até 2030, sendo os injetáveis os responsáveis pela maioria desse crescimento. Então, eles acreditam que até 2027 a gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares. Acho que parte desses números serem tão grandes é porque esse tipo de tratamento injetável ou preenchimento não é definitivo. Então, as pessoas até se encorajam a experimentar
Enfim, porque é muito diferente do que era, né? Eu acho que a gente tá num processo aí também de desmistificar até que ponto cada um tá preparado aí. Porque Gwyneth Paltrow, que tem toda esse branding natureba com a marca Goop, que topa testar de tudo, tem um estilo de vida super clean, né? Tem a marca Goop, tem livro de cozinha clean, enfim. E topa tudo que é um pouco não convencional, um pouco fora do mainstream. Em março de 2021, aos 48 anos, ela assinou um contrato como garota propaganda da Xiaomi, que é uma marca de injetáveis feito toxina botulínica. E assumiu, né, com essa campanha, o uso disso. Então, é interessante a gente começar a ver que a gente vai ver estilos de vida também mais híbridos daqui pra frente. É uma coisa ou outra, né? Exato. Claro que você pode sempre estar no extremo Kim Kardashian, de outras celebridades que não só topam tudo, mas contam que testam todas essas práticas rejuvenescedoras bem pouco ortodoxas. E a gente não está falando aqui de preenchimento, de laser. Não, a gente está falando de coisas bizarras, tipo quando Sandra Bullock falou que usava creme para hemorroidas para prevenir olheiras. E, enfim, isso não é só uma curiosidade, é também um alerta, porque essas coisas não são testadas para você usar no rosto. Então não caiam nessas trends de TikTok, usem coisas feitas para o seu rostinho. Bom, gente, 2019, outro ingrediente que foi apontado como milagroso e hoje aparece no TikTok para tratar a redução de rugas e acne é o esperma. Então, a Chelsea Liu... TikTok faz todo o revival desses boatos, né? Impressionante. Pois é, quem falou isso, assim, em 2019, que foi onde a gente mapeou, assim, a primeira conversinha sobre isso, né, mais recente, é uma esteticista de várias celebridades de Hollywood, a Chelsea Lewis, em uma matéria de skincare pro Daily Mail, jornal inglês. E, segundo ela, o esperma tem uma alta concentração proteica, tem propriedades antioxidantes, você pode aplicar como uma máscara, ele ajuda na prevenção de rugas, de acne, mancha e aumenta a hidratação da pele. Mas tem ácido salicílico, tem retinol, tem entendeu? Não precisa, não inventa. Enfim. Não, mas conta da menina que postou no TikTok, eu fiquei chocada com os números. Então, no TikTok, a responsável talvez seja Kelly Zolansky, que diz que usa o esperma de um amigo para fazer seu ritual, enfim, com a pele. E óbvio que esse vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações. Não vou falar de novo, gente. Para de inventar moda que não é testada dermatologicamente, que não é indicado por todo mundo. Vai que você se contamina, vai que se irrita, usa seu creme tradicional. Mas fala, tem mais, né? Porque esses são só 2. Tinha umas 20 trends dessas absurdas. E os tratamentos com fezes de roxinol? Esse é a Halle Berry. E Victoria Beckham, gente. A Gwyneth, quando não tá fazendo as terapias muito holísticas ou aplicando os injetáveis, ela também usa uma terapia de ferrão de abelha, que eu nem sei, quero saber muito como funciona. Esse não tem comprovação científica, mas tem para vários tipos de doenças, mas também polêmico, né? Super. Tem o veneno de cobra, né, que tem um efeito, a lenda é que tem um efeito parecido com a toxina botulínica. E tem coisas que a gente acha bem loucas, mas que já tem no potinho, no creme Brasil e internacional, que é, por exemplo, creme feito com baba de caramujo pro rosto, e a Katie Holmes diz que é o segredo ali para ficar com o rostinho eternamente Dawson's Creek. Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, tem um tanto que isso é marqueteiro. Por exemplo, essa coisa do snail, que é mucina, né, uma proteína que deixa a pele mais macia, ou a história do veneno de cobra. Várias dessas coisas, elas são inspiradas pela natureza e sintetizadas em laboratório, como, né, diz nosso episódio de biomimética. E aí viram produtos. Mas parte chamar atenção também é fazer essas descrições, né? Mesmo que eles não sejam 100% naturais. Que nem o sangue de dragão, gente, é uma seiva, mas assim, você vê o creme de sangue de dragão você já quer, né? Exato. As Game of Thrones pira, já. Enfim, mas tirando esses mais excêntricos, eu acho que o mercado também anda bem aquecido com opções devidamente recomendadas e manipuladas por especialistas que viram um hit nas redes sociais porque tem antes e depois brutais. Então, o peeling de fenol é um deles, é um peeling químico que age profundamente, a pessoa troca de pele, enfim, estimulando a produção de colágeno e renovação celular, bastante dramático, muito usado para peles maduras.
Quem tem curiosidade de ver antes e depois, segue o Dr. Felipe Ribeiro, um super expert no assunto, que não vai ficar fazendo a glamorização da coisa, bastante técnico, mas esse é um desses que as redes sociais fazem explodir, porque os antes e depois são brutais, né? Não, e tem o comeback do Vampire Facial, né? Do tratamento facial de vampiro, que é uma máscara facial, na verdade, que foi apelidada assim porque o principal ativo é o seu próprio sangue, né? E tem uma promessa comprovadíssima de rejuvenescimento cutâneo. Não, por mais que queira ser um pouco macabro, meio Halloween, muitos dermatologistas afirmam, né, que o Pellet Rich Plasma, que é esse plasma que é tirado do seu sangue e depois injetado em você ou no produto, é uma alternativa muito mais segura e menos dolorosa do que outras técnicas e substâncias de preenchimento que podem ser questionáveis, porque são as suas próprias células, então não tem problema também de rejeição, né? Isso tudo a gente aprendeu numa matéria da Allure de agosto de 2021, que explica direitinho essas compatibilidades. E aí a gente tem vivido aí uma evolução muito grande, né, de processamento do seu sangue, de como que essas células podem combater o envelhecimento e o quanto que esse tratamento pode ser, de fato, efetivo, inclusive para tratar outras coisas que skincare, Sim. como alopecia, né? Essa história do plasma também é uma das que deixou a doutora Bárbara Sturm famosa. Ela é uma médica alemã que tem uma marca que leva o nome dela, que a gente já falou aqui, enfim, em outros episódios, porque é bem inovadora, mas ela era do Vampire Facial, fazendo sob medida para as clientes, mas não tem aqui no Brasil, meninas. E tudo isso no comeback, gente, porque a Hailey Bieber postou, o negócio voltou a vender loucamente, enfim. Então, assim, a gente tem umas coisas também que voltam, né, mas que parecem extremas. E aí tem o lance da placenta. Tem. A placenta também é agora também tá em comprovado, também a gente achou que fazia parte desses Inovação. tratamentos loucos que a gente tem mapeado por aí. Esse episódio nasceu de tantas coisas diferentes que a gente foi achando. Em 2020, passou a ser autorizada a utilização de células-troncos de bioplacenta de animais a partir do 3º mês de gestação, ou seja, para a gente fazer no laboratório, onde que a gente começa a imaginar que a gente está tirando placenta de animais, tá? As células-tronco dessa placenta são uma fonte muito intensa de produção de colágeno, elastina, tem não sei quantos fatores de crescimento infinitos, é uma coisa muito interessante. No Brasil, né, aqui é conhecido como Reborn Slim, porque ninguém quer ficar falando que fez tratamento de placenta, e consiste em aplicar uma bioplacenta bovina, essa que é sintetizada, por meio do microagulhamento. E, segundo os dermatologistas, o procedimento promove essa renovação impressionante, reduz rugas, manchas e tal. E aí, para falar... Quem faz bioplacenta? Óbvio que a Kim Kardashian, mas também o Harry Styles. Achei esse fato interessante. A gente fica falando de envelhecimento aqui e parece que é só ruga, que é só skincare, mas envelhecimento também tem tudo a ver com longevidade, também tem tudo a ver com tecido, inclusive tecido dos nossos órgãos, e tem tudo a ver com uma classe de profissionais que quer que a gente viva para sempre, né? Essa ideia de desafiar o tempo, combinando ciência e tecnologia, tem nome e chama transhumanismo. E é uma categoria inteira de uma mistura de especialistas que querem que a gente vire super-humanos mesmo, né? E que, quem sabe, a gente possa virar imortal e que o nosso corpo ele pode acabar funcionando meio que nem uma máquina. Ai, quebrou essa parte. Não, troca aqui, imprime outro órgão em 3D, recoloca e a vida, né, que segue. Eu tenho uma amiga que já fala que a gente já é androide, quem tem marca-passo já é androide, né? Quem usa chip de hormônio já é androide. Então, assim, já estamos com um pezinho lá, parece louco, mas não é tão louco assim. A gente trouxe algumas pesquisas interessantes de cientistas que têm trabalhado nesse sentido. Um deles é um grupo da Universidade de Otago, que fica na Nova Zelândia, e eles provaram que o processo de envelhecimento do nosso DNA, porque sim, o DNA envelhece aparentemente, o processo de envelhecimento do DNA de carneiros poderia ser retardado com a castração. E aí, quem sabe, aplicar isso em humanos, polêmico. Mas tem mais polêmicos, né? Exato, porque, na verdade, da perspectiva biológica, o envelhecimento ele é a nível celular, né? Então, a grande pesquisa atual, que é turbinada por vários milhões e bilionários que estão aí botando tudo que eles podem para viver para sempre. Então, por exemplo, o Dmitry Itskov, que é fundador da New Media Stars, é uma companhia que foi vendida por 1 bilhão de libras recentemente, desenvolve estudos e iniciativas que querem eliminar o processo de envelhecimento, ou seja, matar a morte, estamos falando aqui, né?
Tudo isso está embrionário, mas a galera na Suíça, nos Estados Unidos, eles estão super aplicados e já estão conseguindo, por exemplo, reativar ou reanimar, ou como é que eu diria, ressuscitar praticamente, células da sua retina, né? Então do neurônio retinal, para elas comunicarem umas com as outras depois da morte, né? Então a gente começa a ir aí para um outro nível de... Óbvio, isso pode acontecer porque você tem um nervo que morreu no seu corpo e você está vivíssimo e você vai reavivar esse nervo, mas isso pode levar para piras muito maiores, né, gente? Gata catar ali na esquina. Tem outro bilho que investe nesse assunto, é o Brian Armstrong, que lançou uma ideia de reprogramação epigenética, tem nome, chama New Limit, e o objetivo é estender o tempo de vida usando bioengenharia para regenerar tecidos, e enfim, os estudos dele hoje observam como é que as células humanas, bem o que você falou, vão mudando ao longo do tempo para tentar segurar isso. Pois é, e agora a gente tá falando de pele de robô, não tem um lance desse? Skincare, cyber skincare robótico. Não, a gente sabe que pele é o nosso maior órgão, é um órgão super protetor do nosso corpo, então tem alguns especialistas pensando em como fazer ele ser útil, por exemplo, para a inteligência artificial. Então, segundo a pesquisadora do Instituto Solid State Physics, Ana Maria Coclite, a robótica pode se beneficiar se conseguir fazer com que, por exemplo, tenha uma pele integrada a um sistema que torne robôs sensíveis, como a gente tem sensibilidade com a pele humana. A ideia dela e o que ela está desenvolvendo é um material híbrido, 3 em 1, que ela chama de Smart Skin, para a próxima geração de robôs. Então, ele pode ser aplicado nos mais diversos segmentos e superfícies para ajudar a detectar micro-organismos, para ser utilizado como prótese, que também ajudem a emitir sensações de temperatura e umidade, por exemplo, para quem usa. Isso é muito legal, né? É muito interessante. Eu acho que a parte super tecnológica é mais a minha que parte. Que nos beneficiam, né? Não necessariamente... Eu quero ficar... Pode estar enrugada, mas eu quero ter todas as minhas articulações funcionando quando eu chegar aos 100 anos. Então, eu já acho bem interessante essa história. Eu também. E eu já quero deixar todos os caracóis, as lesmas, os rouxinóis, os pássaros em paz. As placentas. Tecnologia serve pra gente também poupar a natureza, então vamos devagar, né? E poupar a gente mesmo, né? Acho que a gente tem que ser mais bonzinho com a gente. A gente não é do time Kim, a gente não acha que vale tudo pra ficar mais jovem, ainda que a gente ame cremes, mas investir dinheiro na terapia, né, amiga? No autoconhecimento. É sobre isso. Muito, muito, muito obrigada por chegarem até aqui com a gente. A gente está gravando aqui no estúdio do Iguatemi, nosso super apoiador. A gente está de roupinha Handed hoje. Obrigada, André, querido. A pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa, o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a nossa trilha é do Alex Batista, as artes são da Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. E quinta-feira a gente está aqui de novo, então liga essa notificação aí. Até semana que vem. Tchau, Bela!